Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira que eu prometo trazer muitas informações ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama e eu peço apenas para você clicar no curtir, dar o like nesse vídeo, é muito importante e você até agora não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, aceite o meu convite, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e pode seguir a gente também nas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e essa semana que promete ser de muitas notícias ligadas ao Vasco. Tudo bem que as notícias praticamente fora de campo, até porque o time só volta a jogar no sábado, 4 horas da tarde, em São Januário, contra a equipe do Resende, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco não tem mais chance de chegar às semifinais dessa competição, mas luta por uma vaga na Taça Rio. Está praticamente garantido, apenas um empate contra o Resende nesse partida de sábado coloca o Vasco nessa competição. Mas aí eu pergunto a você, como é que vai ser o planejamento do Vasco para as próximas rodadas, as próximas semanas, antes da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? A comissão técnica e também a direção de futebol já vem fazendo algumas reuniões, já vem conversando em relação principalmente aos próximos jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Qual vai ser esse planejamento? A gente vai ter uma melhor ideia depois do treinamento de amanhã, que inicia a volta do Vasco aos treinamentos, até porque o elenco ganhou 2 dias de folga, folgaram ontem e hoje e só voltam a treinar amanhã no CT do Almirante. E daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas notícias, inclusive de um jogador do Vasco que já tem vários times de olho nele em relação a tirar esse jogador do Vasco ainda nessa temporada. Fica de olho que daqui a pouco eu te conto aqui nesse Bom Dia Gigante. E 3 jogadores do atual elenco do Vasco continuam no departamento médico do clube. Trata-se do trio Vinícius, MT e Thales Magno. A situação de Vinícius é a seguinte: ele sofreu uma pancada no nariz numa disputa de bola com Leandro Castan no treinamento e por isso teve que passar por uma cirurgia no local. Ainda está em recuperação e sem prazo para a volta aos treinamentos. Já MT, ele está praticamente sem dores nas costas, já que teve uma lombalgia, mas mesmo assim os médicos do Vasco orientaram o jogador a repouso e academia para fortalecimento dos músculos do local. Ele está próximo de voltar aos treinamentos em campo, mas o Vasco trata com muita calma, já que quer o jogador 100% nos treinamentos e também nas partidas. E Thales Magno está numa situação bem avançada, ele que passou por uma artroscopia no joelho, pode ser dos 3 o primeiro jogador a ficar à disposição do técnico Marcelo Cabo. Por falar no Marcelo Cabo, o treinador elogiou bastante Thales Magno, disse que é um jogador que pode jogar em muitas funções, por exemplo, não ficar apenas como ponta esquerda, ele já até utilizou o Thales Magno como centroavante e elogiou bastante esse jogador que ele conta para o restante do ano. Outro jogador também foi muito elogiado para o restante da temporada, jogador que se recuperou no Vasco. Confere só quem é na palavra do técnico Marcelo Cabo. O Thales, ele é uma questão à parte no Vasco da Gama. O Thales, ele foi alçado ao time profissional muito jovem, com 16 anos. Para vocês terem uma ideia, se tivesse a Taça São Paulo esse ano, o Thales jogaria a Taça São Paulo esse ano e a do ano que vem. Então, assim, ele ainda é um jogador em formação, né? Então, infelizmente, esse ano, ele voltou do recesso de 12 dias, teve uma lesão no segundo dia de treinamento, treinou na quinta para jogar no sábado. Depois teve uma sequência ainda não bem técnica e fisicamente. E agora teve mais uma vez uma lesão que o tirou do campo, vai tirar ele do campo 40 dias. Então, é um jogador que a gente tem um cuidado especial, como temos com todos os jovens do Vasco da Gama. É um jogador que eu entendo como é uma joia que precisa ser lapidada. Mas comigo, como você falou com muita propriedade, ele já jogou também por dentro. Eu não gosto que o meu extremo seja um extremo engessado, que jogue só em cima da linha. Ele tem que ter mobilidade, ele tem que vir por dentro, ele tem que entrar como segundo atacante, vir flutuar nas costas dos volantes, e é isso que eu estava trabalhando com o Thales, tanto que teve uma partida que ele jogou até de 9 comigo, né? Então é um jogador que a gente tem uma expectativa boa com ele, né? Um jogador que a gente conta com o retorno dele, provavelmente vai voltar muito melhor, porque ele vem de
de uma artroscopia, ele vai ter todo o processo de fisioterapia, implementação física, e aí com certeza ele vai voltar bem, e a gente vai trabalhar esse jogador, que eu vou te dar um outro jogador que a gente conseguiu, né, fazer ir bem nesse início de temporada, que é o Andrei, que eu reputo que esteja na mesma situação do Thales, que é um jogador com muito potencial, e a gente tem trabalhado bem o dia a dia dele. E hoje vamos ter a apresentação oficial do volante Rômulo. Aos 30 anos, ele volta a vestir a camisa do Vasco depois de 9 temporadas fora do clube. Ele vai ser apresentado em uma live na Vasco TV, que vai contar com uma coletiva de imprensa onde o jogador vai poder responder perguntas de jornalistas, inclusive com a participação do canal Atenção Vascaínos. A grande expectativa dessa coletiva é a participação do executivo de futebol Alexandre Pássaro. Ele também vai conversar com jornalistas nessa apresentação do volante Rômulo. E tudo leva a crer que podemos ter até novidades nessa entrevista coletiva. A gente vai ficar de olho e ligado e trazer qualquer informação para você aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e objetivas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meio-atacante Daniel Cruz, do Bahia, não deve mais vir jogar no Vasco. O empresário do jogador, Marcelo Pacheco, descartou a negociação, e o mesmo foi feito pelo gerente da base, Carlos Brasil. O jogador de 20 anos deve se transferir para o Santos. Em boa fase no Vasco, o atacante Gabriel Peck mostra que hoje é titular absoluto do clube. E outra situação é porque os números do jogador comprovam isso. Até porque, mesmo jogando nos profissionais, o jogador já tem 7 gols, mesma marca feita por Paulinho no Vasco. E também, Gabriel Peck é o artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca com 5 gols. E a advogada do torcedor que entrou na justiça para anulação da partida Vasco Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2020 vai recorrer da decisão da juíza da 38ª Vara Civil do TJ Rio de Janeiro. Até porque a ação é de autoria de um torcedor comum do Vasco que pleiteia que haja uma nova partida entre as duas equipes, já que o Vasco, por conta do resultado acontecido no campo e também por toda a confusão ligada ao VAR, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caso haja uma nova partida e empate o jogo, o Vasco se salvaria de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar de um jogador do Vasco que está começando a chamar a atenção. Eu falo de Matias Galarça. Ontem, na nossa tradicional live de segunda-feira, você que não viu, o card está passando aqui em cima, a gente recebeu a participação do empresário do jogador, Regis Marques. Direto do Paraguai, ele conversou com a gente e eu fui direto na pergunta. Regis Marques, qual é a atual situação de Matias Galarça com o Vasco? E esses valores que estão sendo divulgados, é isso mesmo? E responde pra gente, essa situação de uma cláusula que aumenta esse valor é verdade? Confirma pra gente essa situação. Regis Marques foi até meio sucinto, mas respondeu assim a minha pergunta. Eu prefiro não falar, né, por ética e até por contrato, né? Existe uma cláusula assim, mas as pessoas têm que entender que colocou, o Olímpia tirou uma opção de compra maior e o Vasco peleando pelos seus direitos, falou, não, a gente não vai pagar o máximo, a gente paga o mínimo e se o atleta der certo, nós vamos melhorando isso. Então, mais ou menos isso para vocês entenderem
Por que existe essa cláusula? Porque se não existisse, o valor já seria maior de início, né? Então o Vasco colocou, mas eu acho que isso não tem muito a ver, porque na hora de negociar, a hora que chegar o momento da compra, tudo, pode negociar os valores e condições de pagamento e tudo mais. O importante é, eu tenho uma amizade muito legal com o Pássaro, com o presidente do Olímpia também, é um clube que eu tenho 20 jogadores, é o clube que eu trabalho mais forte aqui no Paraguai, e também tem uma força muito grande com o jogador. Então hoje eu tenho as 3 pontas muito bem unidas, e no momento certo a gente vai sentar e conversar sem problema nenhum. O jogador está muito cômodo no Vasco, isso é importante, né? Então acho que tem tudo para, no momento certo, sem pressa, o Vasco tem a opção de compra em dezembro. No momento certo a gente vai sentar e chegar a uma... O empresário até quis esconder um pouco o jogo, mas a informação que a gente tem é que ele já recebeu alguns contatos de times estrangeiros por Matias Galarça. O Vasco tem a prioridade na compra em contrato e pode exercer essa compra até janeiro do ano que vem. Em relação aos valores, até por conta da participação de Galarça entre os titulares no time sub-20 e também no profissional, hoje é de $1 milhão por 60% dos direitos desse jogador. O Vasco trata essa situação com muita tranquilidade, já que o contrato está bem amarrado em relação a essa cláusula, que tem o direito de exercer a compra, mas vai sim efetivar esse pagamento. Até porque, pelo que vem apresentando o Matias Galarça nos jogos, ele pode sim ser um grande ativo do clube no final dessa temporada. E qualquer outra novidade, você fica sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, dessa terça-feira, com muitas informações, rápido, dinâmico e objetivo, do jeito que você gosta aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu peço mais uma vez pra galera que tá assistindo esse vídeo, dar o like nesse vídeo, é muito importante, é só clicar no curtir, vai ajudar bastante, e você que até agora ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaínos, feito hoje pela Mari Barata, com certeza muito mais bonito que o meu. Grande abraço pra você, tamo junto, melhor terça-feira de suas vidas. Hoje tem Boletim AV com Felipe Tiru à tarde, e à noite o Flávio Dias chega com o nosso AV-News, com certeza recheado de informações, principalmente com essa coletiva do Rômulo e também do Pássaro na Vasco TV. Tamo junto, valeu, um abraço, valeu, fui!